Fala, galerinha! Seja bem-vindo à nossa aula de Física para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é um projeto Seduc em Ação, que contará com programas diários para levar até você conhecimentos escolares. Eu sou o professor Fontinelli, falarei hoje sobre eletrodinâmica, corrente elétrica, conteúdo importantíssimo para a terceira série do ensino médio e para você também não pegar choque, beleza? Vamos lá então! A nossa expectativa de aprendizagem hoje é compreender o conceito de eletricidade, condutores, isolantes, corrente elétrica e suas aplicações. Mas olha só, você sabia que a cada 2 dias, pelo menos uma pessoa morre devido à corrente elétrica no Brasil? Essa corrente elétrica pode ser choque elétrico ou descarga elétrica. Toda matéria vai ter átomos e esses átomos vai ter prótons e elétrons. E esses prótons e elétrons vão ter o quê? Justamente a carga elétrica. Quando você toca em alguma superfície, em algum elemento, e você não pega choque elétrico, é porque ele está com uma descarga elétrica zerada, não tem voltagem, não tem excesso de carga elétrica. Porém, quando a gente analisa o elétron e o próton, aqui o elétron e o próton, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa é a carga elétrica do elétron e do próton. Só muda o sinal desses caras aí. Agora, observe o detalhe. Esse valor é muito pequeno. Então, somente quando você tem um excesso muito grande dessas cargas que vai produzir um choque elétrico em você. E no átomo que nós estamos vendo aí na tela, o que nós vamos observar? Que os elétrons, eles ficam o quê? Se movimentando ao redor do núcleo. Então, essa facilidade de movimentação dos elétrons faz com que você pegue justamente o choque elétrico, que é justamente devido ao quê? A corrente elétrica, a movimentação dos elétrons. Beleza? E como evitar isso? É justamente através dos isolantes, ou facilitar através dos seus condutores. E aí você lembra lá, o que é um condutor elétrico, o que é um isolante elétrico? O que eu posso utilizar para isolar isso aí? Bem, para isolante você pode usar o quê? Borracha, madeira e até água pura, não essa água de água mineral que a gente compra na garrafinha não, tá pessoal? E a madeira tem que ser madeira seca. Esses são o quê? Isolantes elétricos. Quando você tem um condutor, o que são condutores, pessoal? Madeira molhada, você tem metais, água impura, que é a 99,9%, né? Apenas água destilada, que vai ser essa água pura, que é um isolante, o corpo humano, entre outros. Beleza? E aí você tem que ter um cuidado, porque o fio de alta tensão, ele pode ter até 13.800 volts. Então, se você está vendo uma pessoa pegar choque elétrico, o que você tem que fazer? Desliga a fonte, vai no disjuntor e desliga. Fio de alta tensão, voltagem muito alta, muito perigoso para você pegar choque elétrico. Beleza? Nunca toque uma pessoa que esteja pegando choque, senão você vai ficar preso lá também, pegando choque, ok? Então, olha só, pessoal, e como é que eu diferencio condutores de isolantes? Aqui nós temos 5 átomos, e esse vermelhinho aí são os meus elétrons ao redor do meu núcleo em preto. E aí o que eu observo? Esse elétron, se for um condutor, em um condutor, ele vai ter facilidade de sair. Esses elétrons que eu vou chamar de elétrons livres. Esses elétrons livres não tem 1 ou 2, tem milhares de elétrons livres quando ele é um condutor. Então, qual é a característica do condutor? É que ele vai ter elétrons livres, principalmente nos sólidos. E aí eu observo, mas essa movimentação de saída e voltar elétrons é comum. Então, esse elétron ele pode voltar também. E essa velocidade é muito rápida, na ordem de 10 elevado a 6ª metros por segundo, ou seja, 1 milhão de metros por segundo. Beleza? Bem, esse movimento de elétrons, como é que acontece? Se eu pegar um fio elétrico aqui, olha, esse fio elétrico, ele não vai dar choque elétrico, porque ele tem uma movimentação de elétrons aqui dentro, mas ele está desordenada, justamente porque eu tenho uma chave elétrica aqui, e essa chave elétrica está aberta, beleza? Então, o que acontece? Se eu for observar isso no interior dele, olha lá como é que estão os elétrons, se movimentam de forma desordenada. E eu tenho um núcleo em azul e o elétron se movimentando por todos os lados em vermelho. Observa agora só, se eu fecho agora o meu circuito aqui, ó, vou pegar aqui o meu circuito e vou fechar. O que acontece? Quando eu fecho esse meu circuito, eu passo a ter movimento ordenado de elétrons. Então, olha só,
esses elétrons passam a se movimentar, mas não é de forma mais aleatória, é de forma organizada. Então, eu caracterizo assim uma corrente elétrica. Observa, eu tenho uma comparação agora do movimento desordenado e do movimento ordenado. No movimento ordenado eu tenho que ter uma voltagem através de pilhas, baterias ou tomadas, e aqui eu vou ter o quê? Uma pilha mais o quê? O sistema com circuito aberto, chave aberta ou interruptor aberto. Fechou? Deu para diferenciar isso aí? Beleza. Então, olha só, e o que vem a ser a diferença de potencial, que a gente tem esses três nomes aqui, olha, DDP, tensão ou diferença de potencial. O que acontece? Você vai ter aqui, pessoal, observa, é como se você tivesse 2 tonéis de água, um cheio e o outro quase vazio. O que acontece com a água? Se eu ligar aqui o meu registro, a água vai sair do mais cheio para o mais vazio. Então, assim acontece na pilha. Eu tenho uma concentração de carga negativa, excesso de elétrons em um polo, e esse elétron começa a se deslocar para o outro polo, no caso, positivo. E nessa passagem, ela faz com que a lâmpada seja acesa, seja ligada. Beleza? Então, a DDP vai ser justamente provocada, ou a tensão, pela concentração de cargas elétricas. Isso falando em que a gente chama de corrente contínua, ok? Então, olha só, e a corrente elétrica, então, o que é, afinal de contas? É o fluxo ordenado de carga elétrica quando existe uma diferença de potencial elétrica entre as extremidades. Então, é aquele fluxo que nós vimos anteriormente. E aqui está representado novamente para você entender melhor. Observa que nessa parte cinza é um corte que a gente faz no fio, onde os elétrons estão o quê? Passando através desse fio. Quando isso aqui acontece, o que eu tenho? Eu posso calcular a corrente elétrica. Então, eu tenho a intensidade da minha corrente elétrica, que é o meu I, que é esse o valor da corrente elétrica, a carga elétrica, que no caso é a carga do elétron, dividido pelo meu tempo. Então, essa é a fórmula de corrente elétrica que você vai ter para calcular. Beleza? Então, olha só, pessoal. Observa só. Eu vou pegar aqui e vou fechar a minha chave. Quando eu fecho a minha chave aqui, olha, o que acontece com a lâmpada? Ela acende, mas ela apagou, não apagou? Se ela apagou aqui, é porque ela queimou. Eu posso fazer duas coisas. Verifico o interruptor para ver se está com mau contato e o disjuntor para ver se está com mau contato. Então, eu vou pegar aqui, vou abrir a minha chave e vou fechar a minha chave. Não é mau contato da chave. Então, a gente tem que trocar essa lâmpada. Se eu tenho que trocar essa lâmpada, eu vou ter que tirar ela daí, não vou? Então, vamos tirar ela daqui, vamos. Vamos tirar essa lâmpada daqui para poder trocar. E quando você tirar essa lâmpada, tem que ter um cuidado. Essa parte metálica você não pode tocar, senão você vai pegar choque. Beleza? Então, sempre eu ando aqui com uma lâmpada reserva. E essa lâmpada reserva, eu vou colocar lá no lugar para ver se ela agora vai acender. Então, vamos lá. Beleza! Agora sim, olha só, a minha lâmpada ligou. Por quê? Porque o meu circuito está fechado, a corrente elétrica está passando por ela aí, beleza? Então, olha só, pessoal, a gente tem que analisar um outro fator, que é justamente o sentido dessa corrente elétrica. O que nós vamos verificar? Que nós temos aqui, se eu tivesse uma lupa muito forte e eu colocasse nesse fio, o que acontece? Colocasse nesse fio, o que acontece? Eu ia observar que esses elétrons se movimentando do polo negativo para o polo positivo. Essa movimentação do elétron aqui, olha, do polo negativo para o polo positivo, é o que nós chamamos de sentido real da corrente elétrica. Agora, quando nós temos, lá no século XVIII, que foi descoberto o elétron, tá certo? Nós não sabíamos que esse elétron que se movimentava. Resultado disso é que pensávamos, os físicos pensavam na época, que os prótons é que se deslocavam. A carga era positiva e não negativa. Então, ficou-se pensando que a corrente se agia nesse sentido. E aí ficou conhecido esse sentido como o sentido convencional da corrente elétrica. Esse sentido convencional da corrente elétrica se utiliza até hoje. E aí nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter que nós temos o sentido real da corrente e o sentido convencional que nós utilizamos normalmente para resolver as questões. Beleza? Bem,
Para fechar, vamos fazer uma questãozinha aqui para gente, olha, sobre corrente elétrica, que fala assim, olha, pela secção de reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Então, eu tenho corrente elétrica, qual é a fórmula mesmo que nós vimos lá atrás? A variação da carga sobre a variação do meu tempo. Quanto é a minha carga? 12 coulombs. Lembra que a unidade de carga elétrica é dada em coulombs a cada minuto, ou seja, tem que passar para segundos. O minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Eu vou simplificar aqui por 6. Aqui em cima vai ficar 2, aqui em cima vai dar 10, não é isso? Macetinho, quando eu tiver divisão por 10, por base 10, seja 10, 1000, o que eu faço? Só ando a vírgula para o mesmo lado, em cima e embaixo. Então, eu vou andar aqui embaixo e vou andar aqui em cima. Resultado, eu tenho 0,2 em cima sobre 1 embaixo. Esse 1 embaixo é neutro, então a minha corrente elétrica vai ser o quê? 0,2 amperes. Isso é a letra B, de beijo selvagem. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o nosso Instagram e o nosso... Ó, acabou! E aí, o que acontece, galerinha? Segue a gente lá, que a gente tem muita dica no nosso canal para tu pensar sobre física e matemática. Beleza? Muito obrigado, galerinha. Fiquem ligados, após o intervalo teremos aula de educação física para o estudante da terceira série do ensino médio. Forte abraço, até a próxima.